TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranquem também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 16º domingo do tempo comum. E o Evangelho continua nos falando através de parábolas. E aqui nós temos 3 parábolas. A primeira, maior, que fala do joio e do trigo. Na nossa época, não tem mais as ervas daninhas nas plantas, porque existe toda a dimensão dos inseticidas, dos produtos, mas na época de Jesus tinha. E é interessante que o joio, quando ele nasce,
ele tem o mesmo jeito, as folhas são muito parecidas com as folhas do trigo. Por isso Jesus usa essa parábola. É igual praticamente. Então, seria muito difícil o agricultor conseguir separar, ainda quando a planta está crescendo, o joio e o trigo. Agora, quando o trigo amadurece, fica claro o que é joio e o que é trigo, porque o joio ele é mais escuro e o trigo é dourado. Então o dourado aparece e o trigo que é escuro, não consegue ter a mesma cor dourada do trigo, fica evidente, o escuro com o dourado. E aí sim, os ceifadores vão lá e conseguem ceifar e separar de maneira clara o trigo e o joio. E aí o joio vai ser queimado, porque não serve para nada, né? E o trigo é recolhido no celeiro. Então Jesus usa essa parábola, esse conhecimento que ele tem, para poder dar um grande ensinamento para nós. E aí Jesus também vai explicar a parábola, que não é uma coisa comum, somente 2 parábolas ele explica, que nós ouvimos domingo passado, a parábola do semeador e essa do joio e do trigo. E aí ele vai dando a explicação, que quem que é o semeador? O semeador e que semeia boa semente é o Filho de Deus, é Deus. O campo é o mundo, então a palavra é semeada no mundo. Qual que é a boa semente? São os que pertencem ao reino. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que você seja esse pertencente ao reino de Deus. O que é o joio? São aqueles que pertencem ao demônio, ao maligno. Quem que semeou o joio? O próprio diabo, o mal. Qual é a colheita? É o fim dos tempos. Quem que vai ser aqueles que vão colher? Os anjos. E aí o joio vai ser jogado no fogo, e assim aqueles que servem a Deus serão recolhidos como trigo no celeiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui nós temos uma realidade que nós chamamos o mistério da iniquidade. Por que Deus permite que o mal, continue crescendo no nosso meio? Porque muitas vezes esse mal que está crescendo, que vai agindo, são pessoas que precisam experimentar a graça de Deus. Então Deus vai dando sempre possibilidades para que aqueles que praticam o mal possam se arrepender e voltar para experimentar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a vir a fazer parte desse celeiro do reino de Deus. Agora vai chegar o momento, meu irmão, minha irmã, e não nos iludamos, que Deus vai fazer a separação. No tempo certo, Deus vai separar o que é certo, o que é errado. E aí sim, o trigo dourado, a boa semente, aqueles que procuram viver sob o reinado de Jesus, serão recolhidos no celeiro, quer dizer, no céu, na glória, na vida eterna. E aqueles que fizeram a sua opção pelo mal, não quiseram experimentar a misericórdia de Deus, não deixaram ser alcançados pela misericórdia de Deus, serão recolhidos como o joio e serão queimados. Então, esse tempo vai acontecer. Quando? Nós não sabemos. Então, nós temos que reconhecer e confiar na misericórdia de Deus. Então, o mal caminha junto. Não é que o mal é necessário. Tem pessoas que dizem, não, é necessário ter o mal para que o bem possa se manifestar. Não, o bem é bem. Não precisa de uma contrapartida. Não, isso não é teologia cristã católica. Não tem isso. O bem para se apresentar não precisa do mal. Mas o mal existe, sim, e está aí. O que precisamos é confiar na graça de Deus. E saber que no tempo certo, Deus vai fazer a sua colheita. As outras 2 parábolas, que também
nós temos aqui é da semente de mostarda, uma semente pequena que depois é semeada no campo, ela cresce, dá uma árvore, e que os pássaros vêm fazer seus ninhos. Então essa semente, essa pequena semente é o reino de Deus, que vai formando essa grande árvore que é a igreja. E que quantos podem fazer os seus ninhos nesta árvore que é a igreja? Quantas comunidades, quantas famílias que vão construindo uma semente talvez insignificante, mas pequenina, mas que dá muitos frutos. E também o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. A questão das porções de farinha. O fermento, meu irmão, minha irmã, ele, quando é misturado junto com a farinha e com a água, né, ele desaparece. Ele desaparece. E esse desaparecer do fermento é o que nós muitas vezes precisamos também. Precisamos desaparecer para que o reino dos céus possa se manifestar. Precisamos deixar que o reino de Deus vá agindo, e ele age como esse fermento na massa. Quando nós comemos o pão, a gente não vê o fermento, mas ele agiu porque ele fez a massa crescer. Isso é o reino dos céus. Nós somos chamados a ser fermento na massa, a fazer a diferença. Mesmo de maneira muito singular, mesmo de maneira muito escondida, a graça de Deus vai agindo. É assim que o cristianismo vai agindo. Onde a gente estiver, nós temos que fazer a diferença de ser fermento na massa. Meu irmão, minha irmã, ser fermento para que o reino de Deus cresça, para que o amor de Deus chegue até as famílias, a graça de Deus. Então nós não podemos se esquecer disso. O reino de Deus é assim, o reino dos céus é assim. Não é de tanto alarde, mas ele vai agindo, e vai fazendo a diferença, e vai crescendo no nosso meio, e o amor de Deus vai se manifestando. Então, meu irmão, minha irmã, viva isso na sua vida, viva isso na sua história, seja esse fermento. A sua casa precisa ser esse fermento, a sua família precisa ser esse fermento. E não se esqueça, você faz parte da igreja, dessa igreja una, santa, católica e apostólica. Essa árvore que cabe tanta gente, que todo mundo tem seu lugar para fazer o seu ninho, para se achegar a essa árvore frondosa que é a igreja. E também não se esqueça, meu irmão, minha irmã, no tempo certo, Deus vai fazer a sua justiça. No tempo certo Ele vai vir e vai romper com todo o pecado, com toda a iniquidade, com todo o mal que existe no mundo. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos convivendo com o mal, com o pecado, com situações de sofrimento, de maldade que nós vemos no mundo. Faz parte, isso não tem como. Agora, Deus no tempo certo, confiemos, o mal não tem a última palavra, o maligno não tem a última palavra, é Deus que tem, e Ele é Senhor, e no tempo certo a justiça virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.